Oi, eu sou Luar Maria Tedesco, aquele é o Luigi e esse é meu canal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindas e bem-vindes. Galera, tá rolando uma variação na luminosidade aqui, porque eu dependo da luz do dia para filmar os vídeos. E o sol está lindo, brilhante, porém com algumas nuvens no céu. Então isso vai trazer uma variação inconstante, tá bom? Das luzes do nosso cenário. Cenário incrível, parece um aquário essa casa toda azul, né? Enfim, galera, o assunto que eu queria abordar hoje é sobre hormonização. Hormonização, né? Ainda tem muita coisa aí perdida, muita desinformação. E eu queria trazer algumas coisas que eu sei para compartilhar com vocês. E também até aprender alguma coisa a mais, né? Então já vou pedir que se eu falar qualquer coisa aqui que ficou faltando, comenta aqui embaixo, já vai deixando no comentário, vamos trocar uma ideia, porque vocês sabem que eu adoro aprender também. Bom, acho que a primeira coisa que tem que ficar clara sobre a hormonização, especialmente para pessoas cis, né? Pessoas cis, não precisamos de hormônios para ser quem somos. Ponto. Tá? Isso tem que ficar claro na cabecinha de vocês. A pessoa trans, ela não precisa de hormonização para ser quem ela é. Tá legal? Isso é uma escolha individual de cada pessoa, que vai ter muita coisa aí no meio. E não é o seu comentário, você quer ser homem, então tem que tomar. Você é mulher, tem que. Não, meu amor. A pessoa ela pode ser o que ela quiser, ela pode ter a identidade que ela se sentir mais confortável, do jeito que ela se entende nesse mundão. Isso não quer dizer que ela tem que fazer nenhuma alteração estética, nenhuma alteração hormonal para validar quem ela é, tá bom? E também fica aqui a salva para algumas pessoas trans que ainda estão presas nesse discurso, gente. Ó, bola pra frente, tá? Vamos seguir o baile que está errado. Outra coisa importante sobre hormonização que a gente precisa colocar aqui é o que vai mudar. O que vai mudar, gente? Vai mudar tudo. Tudo. Isso vai trazer muitas coisas. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão mudar com você, que está decidindo se harmonizar. O seu corpo vai mudar num ritmo talvez lento, às vezes um pouco mais rápido, vai depender do sistema biológico de cada um e das interações que esses hormônios vão ter com o seu corpo, tá bom? Então é preciso entender isso também. Não pega ninguém como modelo, porque o seu corpo não é o corpo daquela pessoa, e isso já deixa claro pra gente que as nossas alterações, as nossas mudanças vão levar um outro tempo, um outro processo. Ainda que tenha coisas semelhantes, tá bom? Isso tem que ficar claro. Porque às vezes nós nos pegamos num desespero para alcançar algumas coisas e a gente acaba errando a mão na questão de usar produtos demais, usar medicamentos demais. Gente, sério, não pega ninguém como exemplo, não pega ninguém, tipo, meu amigo, minha amiga já tá tomando hormônio há muito tempo, já mudou muitas coisas e eu não. Tenha paciência com você mesmo, tá bom? Com você mesmo, com você mesma. O seu corpo tá no seu próprio processo, tá? Isso é importante falar. Outra coisa sobre essas mudanças. Gente, acredito eu que a mudança mais comum para todo mundo é a mudança na cabecinha. Porque muda bastante. No meu caso, o que aconteceu é que eu fiquei muito mais sensível do que eu era. A maneira como eu comecei a enxergar situações, comerciais de manteiga, brincadeiras à parte, sério, como você começa a sentir diferente. Eu não sei exatamente como são pros boys, os transmasculinos que estão em hormonização, o que muda exatamente, se eles ficam menos sensíveis, se eles ficam mais sensíveis, se eles ficam mais irritados. Já ouvi falar que ele fica mais irritado às vezes, que a testosterona traz uma irritaçãozinha. Eu acredito que sim, porque eu era uma pessoa muito mais estressada quando minha testosterona estava mais alta. E depois que o meu estradiol começou a subir, eu fiquei menos estressada e eu fiquei mais emotiva. Isso mudou bastante. Então, mas também vai variar de pessoa para pessoa, mas num aspecto comum, a parte emocional, a parte como você sente as coisas vai mudar sim, tá? E isso reflete em muito. Reflete nas suas companhias, como você vai interagir com elas, o que os lugares, as memórias, as conversas vão trazer para você.
Isso com certeza é uma mudança que eu acho que é bem pontual. Fisicamente, o que muda fisicamente? Bom, isso vai depender do seu corpício, como eu já disse atrás, e também do que você estiver utilizando no seu corpinho, né? Cada harmonização vai trazer um tipo de característica. No meu caso, eu faço uma harmonização para realçar e evoluir, né, desenvolver as características secundárias consideradas femininas, né? Que é o que? Aquele desenho da silhueta, desenvolvimento das glândulas mamárias, faz o peitinho crescer, redistribuição de gordura, que é uma coisa que acontece nas duas hormonizações, que, né, para os transmasc e para as pessoas transfemininas. Essa hormonização, ela vai ter essa distribuição de gordura para todo mundo. No caso da hormonização feminina, o que acontece é que seu corpo começa a acumular gordura. Repare como eu vergonhosamente balanço meus petecas e digo que a gordura vai pra barriga. Não, gente, não é pra barriga. A gordura vai para as pernas e para o peito. E também nas pernas. Enquanto a hormonização masculina, se eu não estiver falando besteira, acredito que não esteja, a gordura já começa a acumular na barriguinha. Ursinhos. A gordura tem essa redistribuição, que é uma coisa que acontece para todo mundo. E também pelos, que é uma coisa bem comum. Pelos diminui bastante na harmonização feminina e a harmonização masculina. Tô botando masculino e feminino, mas, né, gente, não tem binaridade nisso, não. Tô querendo dizer só que os hormônios considerados isso ou aquilo, enfim. Os pelos vão mudar bastante, tanto numa hormonização quanto na outra. Uma hormonização para os transmasculinos, né, que estão utilizando testosterona, vai dar muito pelo. O pelo vai crescer babado, a mudança de voz também acontece. Na harmonização feminina, acredito que também ocorra a mudança de voz, mas assim, pra mim é uma coisa que não veio, então devemos ressaltar mais uma vez, depende de cada corpo. A voz muda um pouquinho, o pelo diminui bastante, meus pelos diminuíram muito, isso assim foi tipo, uau! Pra mim foi o auge, foi muito bom. Pelo do rosto, não se iludam, não se iludam que testosterona vai trazer pelo pro rosto de vocês e não se iludam que vai tirar a barba de vocês, estradiol, porque, gente, é um rolê de cada corpo, cada corpa. Olha aqui, chuchu marcando, meu pelo do rosto não diminuiu. Por um lado eu até gostei, tem um vídeo falando sobre isso aqui, que eu lancei esses dias, mas enfim. É sobre isso. Pelos, acho que é uma coisa que muda pra todo mundo de maneira geral, ou diminui ou aumenta, dependendo do hormônio que você estiver usando. Redistribuição de gordura vai acontecer pra todo mundo. Há aspecto também na mudança de como você se alimenta. Sua alimentação também provavelmente vai mudar. Você pode ter mais sono. São coisas que geralmente mudam pra todo mundo, então você precisa ter essa consciência. E isso nos leva a outro passo que é importante saber antes de se harmonizar. Quero me harmonizar. Você tem que entender uma coisa. Você quer se harmonizar mesmo ou você está sofrendo pressão de alguém? Antes de começar, gente, qualquer tratamento medicamentoso, você precisa ter consciência do que você está fazendo. Isso é crucial. Isso é crucial. É preciso buscar informação. Tem muita coisa na internet. Tem muito vídeo de galera mais experiente, de profissionais da saúde, que podem trazer uma certa luz para você nesse momento. Foi uma coisa que eu pesquisei muito, porque assim, ouvir o que um conselho de um amigo tem a dizer é bom, mas às vezes é problemático, porque a pessoa só vai te dizer o que tomar, como conseguir, às vezes o valor, e a gente começa. Acho que uma coisa que acontece muito com as transfemininas, que a nossa harmonização, o acesso é muito fácil, é barato, e aí é só começar, sabe? E nesse processo a gente corre muito risco, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso corpo, tem muita desinformação no ar, existem doenças que podem se desenvolver através disso, assim como muitas coisas positivas também. Então um conselho que eu dou, depois que você tem certeza que quer se harmonizar, é, se possível, procure um profissional de saúde, procure um médico endocrinologista, que é o especialista nessa parte de hormonização, que ele vai te auxiliar com tudo. E se você sentir que ele é transfóbico, não desiste. Só vai, ou ele ou ela for transfóbico com você,
só não desiste. Procura um outro profissional. Eu tenho muita sorte que na minha cidade tem um ambulatório que trabalha com pessoas trans, então aqui tem um acesso mais adequado. Caso você não tenha esse recurso na sua cidade e não tiver condição de procurar um médico particular, gente, vai numa outra cidade, porque você tá falando de saúde, tá? Então, cara, guarda um dinheirinho, paga um médico particular. Se você não conseguir, tenta numa cidade vizinha, de repente. Mas dá um jeitinho de procurar ajuda profissional. Não começa a hormonização sem fazer um acompanhamento. E se você começou, procura futuramente, porque sim, é muito necessário. E isso nos leva a quanto custa uma hormonização. Isso é muito variável, porque, por exemplo, para pessoas transmasculinas, eu sei que é bem carinho você fazer o tratamento hormonal. A testosterona não é fácil de conseguir, existem muitos processos violentos no meio, as pessoas não validam a identidade dos caras trans, isso é um problema muito sério. Mas eu não tenho tanta propriedade para falar. Enquanto para moças trans é tão fácil conseguir os medicamentos que aí a gente tem outras problemáticas. Porque como a gente não busca o acesso à saúde, ou a gente não tem mesmo, e tem o acesso ao remédio, a gente entra no processo de hormonização sem esse acompanhamento obrigatório que acontece com os caras trans, e isso também nos leva a outros problemas, que a gente não tem nem noção que pode estar acontecendo com o nosso corpo. Então é preciso ter um dinheirinho para poder fazer um exame de sangue, caso a rede do SUS não esteja fazendo esse exame com qualidade. No meu caso, eu faço sempre pela rede pública, mas já rolou algumas vezes em que a rede pública não entregou os exames da maneira correta e ficou faltando alguns detalhes importantes, justamente que trazia os valores hormonais do meu corpo. E sem isso, o endócrino não consegue ter noção se eu preciso aumentar ou diminuir os meus hormônios. E aí eu precisei gastar um dinheirinho fazendo exames no particular. Dá uma pesquisada antes de ir em qualquer laboratório, porque tem muito laboratório que é bem careiro e tem outros que são bem mais acessíveis. E no final de contas, os exames vão trazer os mesmos resultados com os números que você precisa. Agora, para fazer esses exames, você precisa ter ido no endocrinologista para que ele faça um pedido específico. Não é um exame de sangue comum que vai trazer os dados que você precisa em relação ao seu ciclo hormonal, de como está o seu corpo, os níveis que se encontram cada detalhezinho desse, que é muito importante. Então você precisa de um pedido específico, tá, galera? Por isso é necessário em um médico especialista. Então é isso. Em relação a preço, o que a gente precisa entender é que depende do hormônio que você vai estar utilizando e depende do que você pode fazer por você, né? Isso é muito complicado, porque o SUS talvez não vai te dar tanta assistência e isso vai fazer com que você precise gastar dinheiro com consultas médicas, que a gente sabe que não é barato, e com exames. Então, existem as variáveis aí, mas dá para todo mundo ter uma noção de quanto custa uma consulta, de quanto pode custar um exame médico. Em relação ao preço de hormônio, vai variar. Eu acredito, a terapia para mim, na minha opinião, de transmasculinos é mais cara porque o valor do hormônio não é muito barato, enquanto tipo tem hormônio feminino, né? Ai, Luar, binaridade. Enquanto hormônios de estradiol, eles são bem mais baratos. Tipo, tem hormônio por R$ 6,50, enquanto a testosterona tá em torno de R$ 40. Então isso já dá para ter uma noção de valores. Oi meninas, eu sou a Luar Maria do Futuro e vim aqui pra dizer que eu tô de madrugada, tava editando vídeo e me dei conta de que não, meu amor, não existe só hormônio de 6,50, tá? Pode ser bem caro também a hormonização transfeminina, porque tem hormônio desde 6,50 até mais R$ 60, por exemplo, o estradiol puro, que é o ideal, sem progesterona, nhenhé. E aí é bem caro, tá, galera? Porque tem comprimido, tem o injetável e tem adesivos, talvez tenha até mais que eu nem conheça. Então os preços variam de 6,50 até mais de R$ 100, tá bom? Então foi um equívoco dizer que não é caro, porque pode ser bem caro. Pessoas ao redor, família, amigos, o que pode acontecer? A minha experiência com hormonização em relação a amigos foi que perdi todos.
Sério, muita gente foi ficando pelo caminho, não pela hormonização, mas pelas atitudes que eu vi que as pessoas estavam tendo e que pra mim já não serviam mais, em relação a como eu tava me colocando nesse mundo e como as pessoas estavam interagindo com isso, então, sabe, só fui me afastando. Mas em termos de hormonização, não mudou muito não. Quem ficou na minha vida super me apoiou e acha. Tem uma certa curiosidade, mas não fazem perguntas sobre, sei lá, sobre meu peito, por exemplo. As pessoas não ficam querendo tocar, eles só comentam, nossa, tá maior, mudou, tal. Pessoas cis. Algumas pessoas trans também comentam, mas não de maneira bem mais conveniente, né? E aí existe uma troca. Mas acho que é isso. Agora, família. Vai depender muito da família que você tem, de como essa família enxerga e respeita você, tá? Pra mim foi um processo doloroso, porque no início da minha hormonização eu tinha muito apoio, era muito bom, minha mãe tava sempre comigo, e depois que ela percebeu que era pra valer mesmo, e que meu corpo começou a apresentar umas mudanças meio radicais, por exemplo, os peitinhos, eu levantei pra me ajeitar, né? Aproveitei o gancho. Deu uma crescidinha nas minhas glândulas mamárias e aí o comportamento dela começou a se tornar um pouco mais agressivo. Então acho que é importante você saber que tá fazendo hormonização, cara, a sua família pode ter N comportamentos. Eu não esperava que eu fosse tratada da maneira que eu fui tratada, que as pessoas da minha família reagissem como reagiram. Porque eu tinha apoio no início da hormonização. E a minha mudança física trouxe mudanças para eles também, sabe? Eles ficaram mais agressivos, não quiseram compreender tanto, porque acho que no início, talvez para eles, era só uma coisa boba que eu ia mudar de ideia e tinha preocupação do tipo, ai, você tá estragando a sua saúde, e era isso. E depois não, foi tipo, só não dá mais, enfim, eu posso fazer até um vídeo falando sobre isso depois, mas talvez não, porque foi um processo difícil. Então acho que você tem que ter a consciência que, tipo, você pode ser muito abraçado pela sua família, ou também você só, tipo, vai ser muito rejeitado por conta disso. Então, você precisa estar segura e segure de que, mano, é o que você quer? Você precisa disso, desse processo para se sentir bem? Faça, confie em você, procure um profissional de saúde e cuide-se, se ame. Porque não espere amor em troca das pessoas que estão ao seu redor, porque pode só não acontecer de verdade. Então é isso, eu acho que essas mudanças de pelo, talvez de voz, redistribuição de gordura, são as mudanças mais comuns. O comportamento das pessoas ao seu redor vai mudar, o seu comportamento e a maneira como você enxerga o mundo vai mudar também. Você vai precisar de um dinheirinho para fazer exame de sangue regularmente, se o SUS não abranger bem essa parte. Se você também não tiver acesso a um médico, é muito importante que você procure um profissional na rede particular. Então, hormonização gasta dinheiro, hormonização muda como você vê o mundo, hormonização muda como as pessoas vão te ver e te tratar, e hormonização tem que ter paciência, coragem e entender que é um processo delicado e demorado, gente. Não esperem mudanças da noite pro dia, tá? Então sejam pacientes com vocês, sejam pacientes com as pessoas que estão se harmonizando ao seu redor, apoiem essas pessoas, se apoiem, se cuidem. Um beijo, beijo do Luigi, espero não ter esquecido nada. Comenta aqui embaixo se você tá nesse processo, se você tá afim de se harmonizar, se você pensa sobre isso, se você é uma pessoa trans que não tem o menor interesse em se harmonizar, comenta aqui embaixo também. Se você é uma pessoa cis, que tiver alguma dúvida, procura na internet. E é isso. Um beijo, tchau, tchau.